Para você que clicou nesse vídeo, essa é a parte 2 do vídeo sobre golpes financeiros, onde eu falo do impacto dos juros compostos e do custo efetivo total, do ponto de vista de você estar investindo aquele dinheiro e do ponto de vista de você estar tomando emprestado aquele dinheiro. Então essa é a parte 2. Na parte 1 eu falo outros 2 aspectos de golpes financeiros. Não deixe de assistir a parte 1. Fechou? Se você curte, dá aquele like, aquele joinha, se inscreve, notificação, pá, tamo junto. E o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês, ele já vai se unir com um ponto bônus, tá? Porque o terceiro ponto é o fato de prestar muita atenção no impacto dos juros compostos em uma dívida. Então, fazer dívidas de longo prazo ou com as quais você tenha que arcar uma parcela muito grande ali do teu orçamento por causa de um valor final ou muito que não é tão impactante assim na sua vida, ou seja, que você conseguiria economizar em pouco tempo, os juros compostos acabam tendo boa parte dessa culpa aí. E então a gente vai abrir uma tabela de Excel onde eu vou mostrar como que você calcula o impacto dos juros compostos em um parcelamento ou num conjunto de valores que você poderia estar investindo em vez de estar pagando, né, para uma instituição financeira. E qual que é a ideia de unir esse último ponto com um ponto bônus? Ponto bônus seria falar sobre o custo efetivo total da dívida. É diferente a taxa de juros da propaganda, né? Pegue o empréstimo a 1% de juros por mês. E quando você vai ver, você tem o custo efetivo total, que envolve, às vezes, um seguro, uma taxa nominal, o IOF, né? Então, a gente vai estimar aqui uma dívida de 2%, com custo efetivo 2% por mês, com custo efetivo total de 3% por mês, ou 4%, e a gente vai ver o impacto disso no longo prazo, né? Quanto que daria de diferença de retorno se em vez de estivesse pegando emprestado esse valor, se estivesse investindo aquelas mesmas parcelas, tá? Então, vamos para o Excel. Para começar, acho que a melhor forma de começar é mostrar qual é a fórmula mais importante da matemática financeira, tá? A fórmula mais importante da matemática financeira é você saber calcular o impacto de uma taxa em cima de um montante, né? E essa fórmula é o seguinte, é o valor final, ou seja, o resultado do impacto de uma taxa em um montante é o valor presente, é o valor que você tem, né? Vezes 1 mais a taxa, vou chamar de I, elevado ao número de períodos, que é N. Elevado no Excel é o acento circunflexo. Então, se eu quiser saber quanto que são R$100, né? R$100 não, R$1.000, né? Vamos lá, R$1.000, que eu consigo investir R$1.000 por ano. 1.200, que seria 100 por mês. 100 por mês dá 1.200 no ano, né? Mas melhor, vamos usar 100 por mês em vez de 1.200 por ano, tá bom? Porque o 100 por mês ele está rendendo já todos os meses. Se bem que é a mesma coisa, tá? Então, vamos utilizar R$100 por mês ao longo de 5 anos, que são 60 meses, a uma taxa de 15% ao ano, tá? Como que eu sei se a taxa é 15% ao ano? Então, vamos colocar aqui I 15% e essa taxa é I ao ano. Como é que eu sei o I ao mês? Esse valor, como calcular esse I ao mês, é muito próximo dessa primeira fórmula que eu coloquei aqui. O que eu tenho que saber? Que o ano são 12 meses. Então, se 15% já são 12 meses, ou seja, 12 sobre 12, um mês é 1 sobre 12, justo? Então, para calcular a taxa do mês, que deu por juros compostos, a taxa do ano, porque se for juros simples é só ir somando, né? Só que como o que eu invisto hoje, o montante de amanhã é maior e eu vou investir de novo amanhã, esse mesmo montante, já vai ficar uma coisa sobre a outra, que são os juros compostos. Então, vamos lá. 15% ao ano significa, é igual a 1 mais a taxa elevado a 1 dividido por 12, porque é um mês em um ano, né? E subtraindo 1 porque eu somei 1 com a taxa, né? Então, equivale a uma taxa de
1,17% ao mês. Ou seja, se eu investir R$100 todos os meses, aqui ó, eu vou colocar mês 1, mês 2. E vamos colocar por um período de 60 meses. Beleza? 60 meses. No primeiro mês, quanto que a gente tem? Que é o mês 1, né? Vamos colocar que a gente começa no mês 1 sem rentabilidade. Ou melhor, com a rentabilidade de um mês, né? Então, ó, aqui ó, é igual a 100, né? Porque, na verdade, a gente começa no mês 0 e no mês 1 a gente tem a nossa primeira rentabilidade. Então, no mês 0 eu tenho R$100. No mês 1 eu vou ter esse valor do mês 0 vezes 1 mais a taxa do mês, né? 1 mais a taxa do mês. Beleza. No mês 2, eu vou ter a taxa do mês anterior, né? Eu vou ter o valor do mês anterior mais o rendimento do mês atual, né? Então, eu vou ter o mês anterior vezes 1 mais a taxa do mês, que é igual a 102,35. Esse mesmo processo sendo repetido várias e várias vezes, aqui eu tenho que travar a célula da taxa, ele vai me dar um valor ao final de 60 meses. Ou seja, se ao longo, aqui deu 201,13, né? Ou seja, se eu investi R$100 hoje e esperei por 60 meses esses R$100 investidos com um retorno de 15% ao ano, no mês 60 eu vou ter 201,13, tá? Qual que é a relação disso com o que eu estou falando do impacto dos juros, tá? A gente vai precisar olhar agora com outro viés. Isso aqui eu estou colocando só os R$100, eu não estou colocando R$100 por mês, né? Porque aí já mudaria totalmente a conta. E ficaria mais impactante ainda. Então, vamos mudar agora, vamos inserir o exemplo 2. O exemplo 2 é colocando R$100 todos os meses. Como que a gente calcula isso aqui no Excel? No primeiro mês eu tenho 100. No mês 0, na verdade, comecei com 100. No mês 1, eu vou investir 100, eu vou ter o que eu tenho no mês 0, perdão, vezes 1 mais a taxa do mês, que está aqui no I, trabalho essa célula, mais 100, porque eu investi 100 no mês 2, justo? Então eu vou ter 201,17, porque eu vou ter R$100 mais esse valor investido. No mês 2, diferentemente dessa conta anterior, onde eu só corrijo o mês anterior, agora eu estou colocando mais R$100. Então eu vou ter o valor do mês anterior vezes 1 mais a taxa mais 100. E aí, o que vai acontecer? Todo mês vai ser isso, né? A gente vai estar todo mês investindo R$100 e tendo a rentabilidade do mês anterior. Logo, eu posso copiar isso aqui e colar. Olha o impacto caso nós investíssemos R$100 ao longo de todos esses meses, né? De um lado, né, a gente teria aqui um total, se a gente não tivesse, se a gente tivesse pagando parcelas fixas de 100, ou seja, R$6.000, eu queria pegar, o banco te emprestou um valor para o qual você vai pagar lá no final R$6.000, ou seja, o valor que o banco te emprestou hoje é menor do que R$6.000, porque você queria comprar um iPhone, por exemplo. Então, usando juros contra você, que é nesse modelo, poxa, Lucas, vale a pena eu ir lá e parcelar um iPhone em 60 parcelas de R$100? Pode valer, sim. Ou você até tomar um empréstimo, né? Se você não conseguir parcelar diretamente com a empresa onde você está comprando, como é o caso de um financiamento imobiliário ou na compra de um carro, é muito difícil você conseguir parcelar direto com a empresa que você está cobrando. Normalmente você vai recorrer a uma instituição financeira para fazer esse parcelamento por você, onde ela toma o seu risco de crédito, uma vez que os valores são um pouco maiores, né?
e existe mais volume de pessoas fazendo. Então, vamos fazer uma conta aqui, porque o que a gente acabou de ver, né? Concluindo esse raciocínio que eu não concluí. Então, R$100 por 60 meses dá R$6.100 por 61 meses, né? Porque no mês 0 a gente tinha 100, a gente começou com 100, né? Então, essa soma de 61 meses, né? Porque eu fiz uma conta de burro aqui, de padeiro, na verdade eu comecei com mês 0, né? Dá R$6.100, né? R$100 investidos todos os meses, que é o que você faz quando você está pagando parcelas de 100 todos os meses lá no banco para você tomar um empréstimo. Nesse caso, a gente está usando o exemplo de um iPhone, mas você pode considerar que se fosse uma parcela de 1.000, né, todo mês você pagando 1.000 para comprar um carro, uma parcela de um carro de R$61 mil, só multiplicar por 10. Mas vamos usar o iPhone de exemplo. Então você estaria pagando todo mês R$100 para conseguir um iPhone. Se você tivesse investindo esses mesmos R$100, só que em vez de comprar um iPhone, você está acumulando para comprar um iPhone melhor no futuro, né? Em vez de aproveitar o recurso hoje, você está esperando para aproveitar no futuro, você teria em 60 meses o valor de R$8.834,20. Ah, Lucas, mas é muito difícil, né, investir a 15% ao ano. Na verdade, não. Hoje, na data que a gente grava esse vídeo, hoje é que dia? Dia 7/4, né? 7 de abril de 2022. A Selic, se eu não me engano, está a 11,75% ao ano. Ou seja, a taxa básica mínima de juros, está a 11,75% ao ano. Então, há vários investimentos sem risco, né, do Tesouro Direto, por exemplo, né, você consegue alguns títulos do Tesouro indexados à inflação ou não, né, ou pré-fixados, com retornos próximos à casa dos 15% para 5 anos de liquidez, né? Ou seja, você não consegue tirar daqui a um ano. Para você tirar daqui a um ano, você consegue, mas você não vai ter uma rentabilidade conforme você acordou, né? Porque aquela rentabilidade ela vai ser paga por 5 anos e não em um ano. Então você consegue retirar, mas não vai ter a rentabilidade. Mas em 5 anos você consegue essa rentabilidade aqui de 15%. Isso que eu estou falando de renda fixa, né? Porque investindo em negócios, em empresas, na bolsa de valores, talvez você consiga uma rentabilidade até superior. Ou talvez não. Talvez você pode perder dinheiro porque é renda variável. Enfim, a ideia desse exemplo é mostrar que a diferença nessa taxa, porque eu coloquei aqui 15% ao ano, que dá um juros de 1,17% ao mês, tá? Só que sim, é muito comum a taxa do empréstimo da propaganda lá ser bem inferior ao custo efetivo total da dívida em percentuais. Por quê? Porque esse custo efetivo total, ele inclui o IOF, ele inclui seguros, muito possivelmente, dependendo do tipo de empréstimo, talvez algum comissionamento lá dentro da conta, taxa de administração ou outros tipos de taxa, além do juros nominal. Então, ele normalmente é em torno de no mínimo 50% maior do que a taxa original, tá? Mas vamos usar um caso em que os juros nominais, sejam os juros da propaganda lá, sejam 2% ao mês, e o custo efetivo total dessa dívida seja de 3,5%. E eu vou mostrar a diferença na rentabilidade se você conseguisse investir esse mesmo recurso nessa taxa. Então eu vou mostrar. Aqui o primeiro exemplo que eu usei foi usando 15% ao ano, que já é uma taxa bem alta para você conseguir o retorno. Mas agora eu vou usar a taxa de juros que o banco te cobra para fazer um empréstimo para você ao ano. Na verdade, ele te cobra ao mês, né? E dá uma disfarçada muito grande, porque você vai ver o impacto disso ao ano. Vamos supor que agora você está no lugar do banco e você, em vez de estar tomando esse recurso emprestado, você está investindo aqueles mesmos R$100, mas na mesma taxa que o banco te cobra. Ou seja, em vez de estar pagando essa taxa de juros, você vai estar recebendo os juros relativos àquela taxa que ele te cobrou naquele empréstimo. E vamos usar de exemplo uma taxa nominal de 2%. Então eu vou escrever aqui, ó, taxa nominal aqui, ó, ao mês, 2%. Assim como a gente calculou aqui, no exemplo de cima, 1,17, achando a taxa mensal de uma taxa anual, a gente consegue fazer exatamente isso
ao contrário. Então, taxa nominal ao ano é a taxa nominal ao mês, 1 mais taxa nominal ao mês, elevado a 12. Por quê? Menos 1, né? Eu tenho que subtrair 1 dessa brincadeira aqui. Que é 26,82% a taxa nominal. Ou seja, o empréstimo que é propaganda, meu irmão, tá lá. Pegue o empréstimo a 2% de juros por mês, beleza? Isso no ano significa 26,82. Por que não 24, já que são 12 meses? Porque lembra do juros compostos, é um sobre o outro, né? Você investiu no primeiro mês, do segundo mês você vai ter retorno sobre o primeiro mês mais do que você investiu no segundo mês. Então, isso de taxa nominal. E aí a gente vai simular também uma taxa com custo efetivo total. Custo efetivo total, 7. E a gente vai usar um exemplo que seja 3,5 por mês, tá? Aqui eu estou colocando quase o dobro, né? A gente está colocando 75% a mais da taxa nominal para o custo efetivo total. Não é surreal não, tá? Se você procurar lá nos teus empréstimos ou alguém que você conheça tenha feito o empréstimo, pede para dar uma lidinha, se for uma pessoa próxima a você, né? No contrato, você vai ver o impacto que é. Então, taxa 7 ao mês e taxa 7 ao ano. Tá rolando uma musiquinha aqui no centro da cidade, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Para achar essa taxa ao ano, eu vou achar 1 mais a taxa ao mês e elevar a 12. E, logicamente, subtrair 1, porque eu somei 1 lá no início. Dá 51% ao ano. Só para a gente ter um parâmetro um pouco razoável aí, o maior investidor do mundo lá, aquele Warren Buffett, dono lá da Berkshire Hathaway, ele é considerado por muitos o maior investidor, né? Já foi um homem mais rico do mundo, acho que hoje é o 6º, 7º mais rico do mundo, e ele fez toda a fortuna dele com investimentos, comprando empresas, comprando negócios, em vez de ter criado um negócio do zero, né? Mais ou menos isso. Então, e o retorno médio sobre o patrimônio líquido dele, da vida inteira dele, médio, né? Ponderado por ano, médio por ano, foi de 20% ao ano, tá? Então, 51,11% é o valor que uma taxa mensal de 3,5% significa ao ano, tá? E a gente vai ver o impacto disso das duas formas. Você colocando um capital de R$1.000 no mês 0, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou jogar essa para mês 0. Você colocou R$1.000. Quanto que esses mesmos R$1.000 vão significar no mês 60, rendendo essa mesma taxa aqui, ó, de 51%, 51,11% ao ano ou 3,5% ao mês. Como é que a gente calcula isso? Usando aquela formulinha ali, ó, do valor futuro, que foi a primeira que eu coloquei na planilha. Então, valor presente vezes 1 mais. Aí eu posso usar a taxa de baixo e elevar a 5 períodos, que seriam 5 anos, ou eu posso usar a taxa de cima, que é a taxa de meses, e elevar a 60 meses, que é igual a 5 anos. Então olha que interessante. Essa taxa é tão alta que, caso você conseguisse replicar essa mesma taxa de rentabilidade de 51,11% ao ano, investindo R$1.000 no ano 1, você teria R$ 7.878 no mês 60. Você multiplicaria por 7,8 vezes o seu patrimônio. Isso dá um retorno de 700%, né? 600%. 687%, né? Então, assim, é muita diferença pagar 3,5% em juros em vez de receber juros relativos a esse mesmo valor. Para concluir, o impacto dos juros compostos é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. E para mais vídeos como esse, por favor, deixe seu joinha, curte, compartilha com alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo se você teve alguma dificuldade para entender, se você tem alguma pergunta e se você quer que eu faça mais vídeos em torno desse tópico. Fechou?
Tamo junto, até a próxima.